Essa semana eu recebi uma pergunta de um inscrito sobre fundo de fundos, basicamente os FOFs, que é uma categoria dos fundos imobiliários. Ele perguntava assim, por que esses fundos de fundos, eles não estão conseguindo bater uma rentabilidade boa, pelo seu grau de risco, principalmente o BCFF11. Então esse vídeo de hoje é sobre os fundos de fundos, tá? É a questão da sua rentabilidade, a questão do seu risco. Aqui eu vou fazer uma comparação com o CDI, com a inflação, e também no final vou mostrar uma tabelinha de risco, renda fixa, renda variável, small caps, etc. Para você entender que fundo de fundos é um ativo do setor financeiro, uma subcategoria dos fundos imobiliários que tem risco sim, só que infelizmente está com uma baixa rentabilidade, tá? Dito isso, pessoal, vamos entrar aqui no tema basicamente, mas antes, lembrando, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, pessoal, para que esse vídeo chegue a todos, compartilhe com os amigos, mande esse vídeo aqui, eu falo que sim, que esse vídeo aqui será uma utilidade pública, Todo mundo precisa saber sobre fundo de fundos, principalmente seus riscos atrelados ao investimento. E no final, se tiver alguma dúvida, deixa aqui na seção de comentários, beleza? Então vamos lá. Fundo de fundos. O que seria o fundo de fundos? Basicamente, pessoal, se você pegar na teoria assim, em uma frase, fundo de fundos são fundos os quais compram outros fundos imobiliários. Basicamente isso seria fundo de fundos, tá? Mas o que é isso realmente? Pensa assim, pensa um gestor, ele vai lá e capta 100 milhões de reais, tá? Ele faz um IPO. Aí ele pega esse dinheiro e compra um pouco de KNRI, um pouco de HGBS, um pouco de, KNCR11 e assim vai. Ele monta um portfólio com ativos. E você participa desse bolo. Então, fazendo uma analogia aqui, ele é muito parecido com o fundo de ações. Então, o gestor lá que compra várias ações e vai montando uma carteira para você. E você participa desse fundo. É isso, tá? É uma forma indireta de investir no setor de fundos imobiliários. Se você não sabe qual fundo comprar, fazer o top picks que a gente fala, você compra fundo de fundos. Dito isso, você entendendo esse conceito, que é um fundo que compra outros fundos imobiliários, eu peguei aqui basicamente 3 exemplos para você entender, tá? Eu peguei aqui os fundos mais antigos da bolsa, tá? Que tem pelo menos ali 5 anos de histórico. Eu peguei 3. O BCFF11, que tem 13 anos de história, é o fundo de fundos mais antigo da bolsa, o FOF mais antigo da bolsa. O BPFF11, que tem basicamente 10 anos de existência. E o BCIA, que tem 8 anos de existência, tá? Eu peguei 3 fundos com bastante tempo para você conseguir entender a lógica desses fundos imobiliários. Não adianta você pegar 1 ano, 2 anos. Quanto mais tempo você pega, mais fácil você entender, mais fácil enxergar a questão da rentabilidade, a questão do retorno, porque em 2, 3 anos pode ter variação do CDI, da Selic. Você pega ali 2, 3 anos com uma Selic alta, dá uma variação muito forte. Você pega um IPCA muito alto, também dá uma variação muito forte nos fundos de fundos, tá? Então, pegando um tempo ali de 5 anos para cima, o ideal seria 10, mas não temos aí, só temos 2 fundos que têm acima de 10 anos, basicamente. Mas os 5 anos já é suficiente você conseguir fazer esse estudo. Beleza? Então vamos lá. Aqui, eu vou mostrar para vocês agora a rentabilidade desses fundos, tá? Para vocês entenderem. Primeiro eu peguei aqui o BCFF11, tá? E peguei o gráfico aqui dos últimos... aqui, ó, ele começou em 2010 e foi até 2023, Aí eu peguei o gráfico aqui basicamente, joguei aqui para ver quantos por cento que deu, que vai dar mais ou menos 200 e poucos por cento, 213 mais ou menos, que vai dar por cento aqui de valorização, ou seja, 100 reais virou 300 e poucos reais, basicamente isso. Aqui na minha planilha aqui eu fiz aqui, ó, 100 reais lá atrás, no ano 0, virou R$ 306,94, tá? Você ganhou aqui 207% de lucro do BCFF11 em 13 anos. O BPFF11 também, que é outro fundo, você ganhou uma rentabilidade aqui basicamente de 96%, 97%, 98%. Eu botei aqui 97%, entre 95% e 97%. Eu peguei aqui 96%. Ó. Ou seja, 100 reais virou 196 reais, uma rentabilidade aqui de 96%. Ó. 100 reais virou 96 reais, tá? E o último fundo aqui basicamente é o BCIA, Ou seja, o BCIA desde 2015, 8 anos de fundo, ele saiu aqui de R$ 44 reais mais ou menos e foi para R$ 102 reais, ou seja, uma alta aqui de 133%, ou seja, 100 reais virou R$ 233 reais, tá? Só para vocês entenderem. Aqui, ó, aqui no gráfico para vocês entenderem, ó, 100 reais, virou R$ 233 reais. Para arredondar aqui, o BCIA aqui. Beleza? Então essas são as rentabilidades dos fundos. Uma teve uma rentabilidade de 200 e poucos por cento, outra 96% e outra 133%. Aí, pessoal, o que eu fiz para vocês entenderem? Eu comparei com o quê? Com o CDI e o PCA.
Se o fundo de fundos não ganhar do CDI nem ganhar do IPCA de forma consistente, infelizmente a gente está investindo um investimento horroroso, tá? Aí aqui, ó, todos esses cálculos, pessoal, eu fiz na calculadora do Banco Central, tá? Para ser bem justo aqui. E eu fiz todos os cálculos do IPCA, do primeiro fundo, ó, de 2010 a 2023, que deu aqui um IPCA aqui basicamente de 114%, né? Ou seja, R$100 virou R$213,99. O CDI desse fundo aqui, que é o BCFF11, que eu peguei de 2010 até 2023, vai dar uma rentabilidade aqui de 207%, ou seja, o CDI desse período do fundo BCFF11 saiu de R$100 e foi para R$307. E os outros fundos também eu fiz isso, pessoal. Os outros fundos também eu fiz, tá? Todos eles eu fiz esses cálculos aqui. Aí eu botei na planilha aqui para vocês entenderem, um resumão. Ó, o IPCA do BCFF11, no período aqui de 2010 até 2023, foi 113%. O CDI foi 207%. O rendimento do fundo foi 207%. Ó, você repara aqui que o rendimento do BCFF11 ganhou do IPCA, só que empatou com o CDI, tá? O fundo BPFF11, o IPCA deu 81,35%, o CDI deu 140% e o rendimento desse fundo deu 96%, ou seja, de 2013 até 2023, ou seja, 10 anos. Olha só que ele perdeu aqui para o CDI e ganhou aqui do IPCA. E o último fundo aqui, o BCIA, né, saiu de 2015 até 2023, deu um IPCA aqui de 56%, um CDI de 97%, basicamente um rendimento de 133%. Esse aqui conseguiu ganhar um pouquinho do CDI, ganhou bem pouca coisa aqui, ó, basicamente uns 20 e poucos, uns 30% a mais aqui de rentabilidade, a mais do CDI. Repara o que, pessoal, olha só que interessante, quando você está investindo em fundos imobiliários, eu vou mostrar aqui um gráfico do risco, né? E você não pode querer ganhar basicamente o CDI ou ganhar um pouquinho a coisa a mais que o CDI investindo em fundos imobiliários. Por quê? Porque tem risco de renda variável. Fundo imobiliário, pessoal, é um risco de renda variável, não é uma renda fixa, tá? A cotação tem variação. Então, o prêmio que você tem que ganhar tem que ser muito mais do que o CDI, senão não tem sentido. Senão você pega o seu dinheiro, coloca no CDI, no bancão aí, ou numa Selic da vida, e deixa lá quietinho, não vai ter volatilidade nenhuma, não vai ter marcação mercado, não vai ter nada, e você vai ficar tranquilão. O seu rendimento vai ser aqui, ó, uma curva aqui ascendente, sem preocupação. No momento que você veio para renda variável, você tem que ser recompensado por isso, senão alguma coisa está errada. E olha só que interessante esse gráfico, eu já mostrei para você no vídeo sobre risco, né? Mas vou mostrar aqui de novo, que é esse gráfico aqui, ó. Repara o que, aonde que está aqui o risco dos fundos de fundos, né? Tá entre aqui o fundo de papel e o fundo de tijolo aqui, ó. O fundo de tijolo tá aqui, ó, o laranjinha, e o fundo de papel tá aqui, ó, o vermelhinho. Aqui está aqui o fundo de fundos, ó, o risco do fundo de fundos, bem no meio, tá? Bem aqui no meio. Quando você traça aqui uma linha aqui na vertical, né, com o seu risco, e aqui na horizontal do seu retorno, né? Ou seja, o seu retorno está sendo aqui, né? Aqui basicamente, peraí, aqui o seu retorno está sendo aqui e o seu risco está sendo bem aqui, ó. O seu risco está sendo aqui, ó. Beleza. Só que é o seguinte, pessoal, olha só. Você olhando aqui para o resumo do gráfico aqui, né, da planilha, você repara o quê? Que o rendimento do BCFF11 está basicamente igual com o CDI. Ou seja, volta aqui para o gráfico. Você está correndo um risco aqui absurdo aqui, né, esse risco aqui, o seu risco está aqui, ó. Porque o fundo, em tese, ele está aqui, ó, o fundo de fundos, está aqui o risco do fundo de fundos. Só que a sua rentabilidade está sendo aqui, ó, de um tesouro direto, de uma renda fixa. A sua rentabilidade não está sendo aqui, que seria aqui, o certo seria aqui, ó. Mas não está sendo aqui. Você está tendo um risco de renda variável, certo? Só que a sua rentabilidade está sendo igual a uma renda fixa. Alguma coisa está errado. Você não concorda comigo? Porque não tem sentido você investir numa renda variável para receber uma renda fixa. Por que é renda variável? Pessoal, olha só o gráfico aqui, ó. Vou mostrar para vocês o gráfico. Olha só o gráfico do BCFF11. Ó, tem momentos que ele cai aqui, já caiu aqui no passado 50%, quase 50%. Olha aqui no C19, caiu aqui 52%. Nos últimos meses, ó, tá de lado, tá caindo aqui, ó,
Aqui no pico até agora tá caindo aqui 10%, mas já chegou a cair aqui 33%, 35%, 36%. Ou seja, tem algum sentido você investir em renda variável, correndo esse risco de volatilidade para receber renda fixa? Tem algum sentido? Questionamento, pessoal, pensa aí, tá? Olha aqui o gráfico aqui do risco. Lembra do risco aqui, ó. O seu risco está aqui, no fundo de fundos. E você está recebendo igual uma renda fixa. Aí, pessoal, vamos para os outros fundos aqui, que é o BPFF11. Ou seja, você está recebendo aqui uma rentabilidade em 10 anos de 96%. Tá? Isso aqui, pessoal, 96% em 10 anos, para quem não sabe, vai dar aqui uma rentabilidade média por ano de 7%, arredondando aqui, ó, 7% ao ano. Isso aqui é ridículo. Tá? E olha só, você perdeu para o CDI e perdeu... Não chegou a perder para o PCA, mas está pertinho do IPCA ali. Ou seja, basicamente, você só teve a reposição da inflação. Mas lembra do risco? Lembra do risco? O risco é importante, pessoal. Todo investidor tem que pensar, primeira coisa, no risco. Antes da rentabilidade, vem o risco. Ó, o seu risco está aqui. E a sua rentabilidade, pessoal, está pior do que o Tesouro Direto. Então, seria uma poupança da vida aqui, ó. Seria uma poupança aqui, ó. O seu risco tá aqui, seu retorno está aqui, ó. Está pífio. Está abaixo da Selic. Olha só que coisa de louco. E vamos para o último aqui agora, que seria o BCIA, né? O BCIA, né? Ou seja, aqui você ganha um pouquinho de CDI. Aqui você está ganhando. Ou seja, aqui, ó. O seu risco está aqui. Porque, ó, o seu risco está aqui. E a sua rentabilidade, né? Vê um pouquinho do CDI. Então, vê que como fosse uma debêntures aqui, ó. Mas ainda assim, ó. Não está como um retorno que deveria ser. Ou seja, deveria, pelo menos aqui, ó. Aqui, por exemplo, aqui no caso deu 96 CDI, né? Tinha que dar aqui pelo menos 150% de rendimento. Tinha que dar 50% a mais no CDI. Porque você está correndo risco, pessoal, de renda variável. Você não está correndo risco de renda fixa. Quando você investe numa renda fixa, beleza, você ganha ali 8% ao ano, 10% ao ano de CDI, né? Que é a média nos últimos 10 anos, né? Dos últimos 20. Beleza. Mas quando você vai para uma renda variável, no caso aqui no fundo imobiliário, você tem que ganhar 50% a mais. Você tem que ganhar ali 15%, 14%. Senão não tem sentido. Senão você fica onde? Na renda fixa. E quando você vai para ações, você tem que ganhar 18% ao ano, 20% ao ano. Não tem sentido você ganhar 12% ao ano com renda variável. Principalmente com ações. Por quê? Você tem que ganhar muito mais que a renda fixa. Senão você fica na renda fixa. Você fica quietinho lá. Porque o risco lá é baixíssimo. O risco. Ó, o risco da renda fixa, pessoal, é esse aqui, ó. Ó, o risco é aqui, ó. O risco é baixo. Entendeu? Principalmente o Tesouro Direto aqui, ó. Ó o risco aqui, ó. Como que ele é baixo. Olha daqui das ações aqui, ó. Como que é alto o risco aqui, ó. Ó, aqui seria 1, aqui seria 2, tá? Aqui seria 3. Aqui seria 4. E aqui seria 5. Risco 5, ó. E a Small Caps aqui, ó, seria risco 6. Risco 6 aqui, ó. Tô botando letra romana aqui para ficar mais fácil, tá? Ou seja, o risco aqui da renda fixa é risco 1. Tá? E o retorno também é baixo. Já a renda variável, o risco é alto. Então, consequentemente, o retorno tem que ser alto. Então, para resumir aqui, né, para finalizar, para vocês entenderem o negócio. Fundo de fundos, na minha opinião, é a maior friagem que eu consegui identificar aqui. Você está correndo um risco alto, tá? Com uma rentabilidade pífia. Infelizmente, é esse resultado que eu cheguei aqui nessa conclusão desse estudo. Eu peguei outros fundos de fundos também, com 5, 4 anos, também tem resultado, sim, coisa horrorosa. Tem uns que está tendo negativo, inclusive. Então, fiquem espertos, pessoal. Antes de entrar em qualquer fundo, estude ele. Vê a rentabilidade passada, vê a perspectiva futura, pega o histórico. O BCFF11 tem um histórico muito grande, de 13 anos. É um histórico consistente. Quando eu falo consistente, não de resultado, eu falo consistente de tempo. Ali você consegue ver o que está acontecendo realmente com o fundo. Não cai nesse oba-oba aí de influencer que fica falando para você comprar tal fundo porque é baratinho ou porque está descontado. Vai estudar, pessoal. Meu canal aqui foi feito para você entender essas nuances, essas pegadinhas. Fundo de fundos, na minha opinião, é uma pegadinha. E falar para vocês, eu não sei se esses fundos de fundos vão vingar por muito tempo, não. Tá? Eu acho que é mais fácil um ETF ganhar deles
do que esses fundos de fundos têm uma boa rentabilidade. Eu acho que o ETF, eu não tenho aqui o dado, eu vou até estudar sobre isso depois. Eu acho mais o ETF de fundo imobiliário ganha de fundos, quase certeza absoluta. Tá? Mas depois eu vou verificar isso certinho, porque ETF é uma gestão passiva, né? Ali basicamente não é uma gestão ativa. Então é basicamente um índice que você acompanha ali o geral. Então, mas depois eu vou fazer um estudo sobre isso. Beleza? Então, basicamente, o tema de hoje é esse. Se gostou, pessoal, deixa aqui like, compartilha com os amigos, faz esse vídeo chegar a todos, tá? Esse vídeo aqui é muito importante, utilidade pública realmente. E até a próxima. Bons investimentos. Tchau, tchau.